Olá, bom dia meninas, bom dia meninos, bom dia a todos. E o tema de hoje que eu trouxe para vocês é sobre tecidos. Não compre esse tecido para cortinas, é o tema de hoje. Porque eu vou falar sobre isso? Porque eu fui teimosa e comprei o tecido e assim, e sofri demais, tive que trabalhar demais por conta disso. Por conta de eu ter sido teimosa, de ter passado por essa situação, ter comprado um tecido, o tecido armado, aquele tecido estático. A trama também estava desorganizada, ele ser armado. Então eu trouxe esse tema para cá hoje para vocês. Se vocês conhecem pessoas que gostariam de ver sobre esse tema, de falar quando você compra um tecido errado, então envie aviãozinho aí para todo mundo. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, curta, envie para um amigo. Meu nome é Sulismeire Lima e eu ensino a costureira confeccionar cortina de alto padrão e faturar de R$ 1.000 a R$ 5.000 até na sua primeira venda, tá? Então, gente, e esse tema que eu escolhi hoje para falar sobre tecidos é porque eu sempre trabalhei com várias coleções de tecidos, né? A gente que trabalha com cortinas, a gente tem que ter várias coleções, todos os tipos, tecido, linho puro, seda pura, linho misto, seda mista, todo tipo de tecido a gente tem que trabalhar para a gente entender todos os tipos de clientes da gente. Só que com o tempo você vai vendo o que é mais especificado, né? O que os clientes da sua região procuram mais. E assim a gente vai vendo e vai fazendo. O meu estoque, como já falei outras vezes para você, é pouco. Então eu invisto no que realmente os clientes gostam. Então eu sempre trabalhei com estoque de linho da Dealer, que é muito bom, é um linho nacional. E trabalhei com um linho também, trabalho com linho Leda, que são essas coleções, as coleções que são básicas, né? Que a pessoa quer uma cortina linda de linho e tal, e é esse sempre que a gente trabalha, que são linhos mistos, são linhos 100% poliéster, mas que tem uma trama de linho maravilhosa, então eu nunca tive problema com esses dois tecidos. Só que aí, há alguns anos, quando começou a pandemia, digamos assim, a Dealer, que é uma coleção que eu sempre trabalho, que nunca me deu dor de cabeça, é maravilhosa, ela começou a atrasar muito a entrega. Então de repente você faz uma venda que vai precisar de 100, 150 metros de tecido, 60 metros de tecido, e aí você não vai comprar na sua cidade, você vai comprar do distribuidor, né? Porque aí você vai ganhar bem mais do que se você comprar na sua cidade. Eu trabalho dessa forma. E aí o que acontece? Eles começaram a atrasar demais. Ao invés de entregar com 30 dias, 45 dias, que sempre foi o prazo que eu comprei deles, eles começaram a atrasar 3 meses, 4 meses, chegou até a 5 meses. Então eu fui deixando um pouco de lado, porque já não estava me atendendo mais. E eu continuei trabalhando com outras marcas de linho misto. O Leda, por exemplo, eu sempre trabalhei com o Leda. Ele sempre teve uma queda muito bonita, eu também nunca tive problemas com ele, né? Só que agora, essa última compra que eu fiz uma venda, né, de 2 cortinas de pé direito duplo e outra bem grande de 6 metros de trilho, né? Então isso tudo deu o quê? 60 metros de tecido de linho e 60 metros de forro, né? 60 metros de tecido e 60 metros de forro. E aí o que acontece? Eu fui na loja aqui porque o tecido que eu tinha não dava essa metragem inteira, né? E a cor que o cliente queria não dava com essa metragem inteira. Então eu acabei comprando aqui na loja mesmo, porque para não demorar muito, né? Aqui na cidade, digo assim. E aí o que acontece? Comprei o tecido, quando chegou o tecido que eu comecei a desenrolar o tecido, 60 metros num rolo, o tecido estava todo com defeito e com umas linhas pretas pelo meio, e eu fui desenrolando para ver se tinha um jeito para dar, né? De repente eu cortava uma tira, depois cortava outra. Porque as cortinas pé direito duplo a gente faz invertido. E eu fui abrindo o tecido para ver se dava. E no final eu percebi que o tecido estava simplesmente todo com defeito.
todo defeituoso. Aí eu digo, não, vou ter que trocar. E isso o tempo vai passando, né, gente? Porque não é todo dia que você vai fazer compra, não é todo dia. E o tempo vai passando. E aí já tinha se passado, eu sempre trabalho aqui com 30 dias, tá? Eu sempre peço 30 dias ao cliente, porque eu gosto de surpreender o cliente. Eu peço 30 dias, sempre no meu contrato vai 30 dias, e eu gosto sempre de com 20, 25 dias no máximo já estar instalando as cortinas do cliente. Então eu sempre peço esse prazo. Claro que de vez em quando tem uma exceçãozinha que a gente abre, mas eu sempre costumo colocar no contrato 30 dias. A gente pode abrir até uma exceção, mas no meu contrato vai 30 dias. Porque é o tempo que você tem de pedir um tecido, do tecido chegar, se você já não tiver o tecido, né, que dá tempo de fazer aquelas cortinas. Então, aí eu fui pra... Aí esse tecido chegou, eu voltei na loja para trocar o tecido, e quando cheguei lá na loja, os tecidos que tinha lá, do que o cliente tinha escolhido, estava armado o tecido, um pouquinho com goma. E é muito tecido, 60 metros de tecido. Então ele estava um pouquinho engomado, e eu apostei que daria certo, mesmo assim estando um pouquinho engomado, né? E aí eu trouxe, mesmo achando que estava diferente do que a gente costuma trabalhar por conta da goma, tipo assim, colocar uma gominha a mais, né? Aí eu digo, não, mas vai dar certo, porque só era esse que tinha, não tinha mais o sem goma. O linho sem goma não tinha mais, então eu apostei nele com goma que daria certo. Porque até mesmo não teria mais tempo suficiente para mudar o tecido com o cliente, ver outras possibilidades. O cliente já estava morando na casa, já estava querendo a cortina dele, porque estava, tipo assim, na rua sem privacidade nenhuma. E aí eu queria atender o cliente e eu digo, não vai dar problema, porque esse tecido está armado. E o tecido armado, a cortina corre risco de ficar estática, né? Sem aquele movimento, sem aquela leveza que uma cortina bonita requer. Uma cortina que vai lhe proporcionar aconchego, né? Não pode ser aquela cortina estática, sem movimento. Eu acho que cortina de tecido é isso, tem que demonstrar aquele movimento, não pode ser aquele negócio estático, reto demais, entendeu? Eu acho que tem que ter aquela leveza, aquele movimento no tecido, na cortina. E aí o que é que acontece? Fui confeccionar a cortina, conversei bastante com a costureira, e aí a gente foi confeccionando as cortinas. E aí o que acontece? Eu sempre faço da seguinte forma: quando a cortina é de pé direito duplo, a gente sempre leva a cortina, instala a cortina, marca a barra, marca toda a barra no local e desinstala a cortina, traz a cortina, é feita no ateliê, a barra costurada e tal, e sempre dá certo dessa forma. Eu não preciso estar lá acompanhando, porque o instalador ele mesmo já marca e ele mesmo já traz a cortina para a gente finalizar com a barra. É assim que a gente trabalha. E dessa vez, por conta do tecido que estava um pouquinho mais engomado e a trama não estava legal, não estava bem feita, a trama estava desorganizada. Quando a gente colocou e instalou a cortina no local, quando a gente colocou e reinstalou a cortina foi lá, a gente marcou a barra. Eu inclusive acompanhei, por ser muita cortina, eram 3 cortinas, né? Para vocês terem ideia, nas 3 cortinas pegou 120 metros de tecido. Imaginem a imensidão de tecido que não é, com o forro e a cortina da frente, né, gente? Mas a gente fala 120 metros porque foi a da frente, 60 com mais 60 de trás. Então são 120 metros de tecidos para você organizar, né? Então eu acompanhei essa para fazer. Então foi marcada e depois eu acompanhei para ser reinstalada. E quando reinstalou, realmente ela não ficou perfeita. A cortina não ficou perfeita. Teve sabe quando ela fica assim meio que um pouco que arrastando, a outra meio que lá em cima, as pregas?
Então aí eu tive que marcar com o cliente para a gente retornar lá na casa dele para refazer essas barras lá na casa dele. Porque eu não queria colocar andaime novamente, tirar, marcar de novo, tirar. E como a gente já tinha feito também. E não tinha dado certo dessa forma. E eu agradeço isso tudo ao tecido, tá, gente? Eu agradeço ao tecido porque sempre deu certo dessa forma. Sempre que a gente colocou a cortina ficou rente e perfeita. Quando a gente marca realmente no local a barra. E dessa vez não tinha dado certo, então eu tive que pegar a costureira e ir lá no local com a nossa máquina doméstica, tá, gente? Aquela máquina pequena, doméstica, não, a gente não leva a máquina industrial para casa do cliente. Quando a gente precisa fazer algum ajuste na cortina, quando ela é alta, principalmente, a gente leva a máquina. Só que há anos que eu não levava mais a máquina, porque a gente começou a fazer dessa outra forma e sempre deu muito certo. E aí, por conta desse tecido tá com essa questão aí, com esse problema de estar uma goma a mais, e aí eu percebi que quando eu retornei na casa do cliente, quando a gente colocou a cortina, que eu já vi que não tava legal, que aí eu disse, não, a gente vai ter que marcar um dia pra gente vir refazer isso aqui, porque o dia já tava acabando, né? Pra você instalar umas cortinas dessa, você leva muito tempo, não é assim, tem que ser tudo com calma, com paciência, analisando o que é que tá certo, o que é que não tá. Então eu percebi que tinha uma prega, um forro, um passando, o outro não. A cortina grande, o cliente tinha ficado perfeita, na minha opinião, a cortina, sem ser as duas duplas, mas o cliente achou melhor descer meio centímetro, o cliente pediu para descer meio centímetro, e aí a gente teve que desmanchar mais 36 metros de tecido de barra para fazer esse meio centímetro. E aí, o que acontece? Quando eu pego na cortina, eu percebo que a trama da cortina, do tecido, né, não tava legal a trama, ela tava desnivelada. Aí, além do tecido, isso tudo eu tô falando para vocês, para quando vocês forem confeccionar uma cortina, vocês analisarem bem o tecido antes, para não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. No final aqui, eu não tô mostrando a cortina para vocês, né? Para vocês verem como ficou a cortina, mas o que acontece? Na minha opinião, a cortina ficou linda, mas ainda não ficou da forma que a gente gosta, né? Aquela perfeição. Mas aí, e outra, a gente passou o quê? Mais 2 dias, a gente passou mais 2 dias na casa do cliente por conta, eu digo que é por conta do tecido tá com mais goma do que sempre usou, né? Esse tecido tava com mais goma, ou seja, ele ficou meio que armado o tecido, e a trama do linho não estava perfeita, estava desnivelada. Então, para você nivelar essa trama, para você essa cortina começar a ter movimento, meio que armado, tem goma demais. Eu sempre comprei dele e ele não tinha tanta goma assim. E dessa vez eu comprei e ele estava meio que armado. Então, por conta disso, dele estar armado, a trama também não estava a trama correta, ela estava desnivelada, a trama do tecido. Então, por conta disso, que eu tive todo esse outro trabalho, todo esse outro processo. Eu acabei passando o feriado passado na casa do cliente até 1 ou foi 2 horas da tarde. Direto, e no outro dia eu retornei e fiquei com a costureira, com mais o Sérgio lá, até as 4h da manhã, até as 16h30, né, da tarde, né, da manhã, não, já pensava mais se eu ia na casa do cliente. Aí, por conta disso, a gente passou esse tempo todo. O que eu quero dizer aqui pra vocês é que na hora, por exemplo, na hora de comprar um tecido, se ele tiver realmente armado, porque a gente já está acostumado a comprar o tecido e ele sempre veio ótimo, com a queda que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, com o movimento que a gente gosta. O que eu quero dizer aqui para vocês é que quando vocês chegarem para comprar um tecido, se ele tiver armado, observem bem a trama, que ela pode também estar desnivelada.
Aí, ao invés de você passar 1 ou 2 dias confeccionando uma cortina, você vai passar mais 1, 2 dias para resolver o problema da cortina, por conta disso. Porque você não vai querer que sua cortina fique feia lá no local, né? Você vai querer que sua cortina fique bonita lá no local, né? Eu vou dizer a vocês que, assim, que depois eu achei a cortina linda, ficou linda, mas ela não ficou do meu gosto, do nosso gosto, né? Que a gente gosta de uma coisa mais nivelada, mais com maior movimento, com a postura alinhada. E ainda, para completar todas essas questões observadas no tecido, ainda tinha a questão do desnivelamento do teto ou era do piso do cliente. Ainda tinha isso. Aí, para você conseguir nivelar um tecido que é desnivelado, não tinha jeito para você nivelar uma trama de tecido. Você não tem como nivelar uma trama de tecido. Você tem como tentar cortar o máximo possível para que ele fique rente. Mas para você nivelar a trama, você não consegue nivelar a trama. E a casa do cliente, para você nivelar, você tem que se virar nos 30 para você conseguir nivelar. Então, a live de hoje foi mais para você ver e tomar cuidado na hora que você for comprar uma cortina, comprar um tecido, uma cortina não, gente, na hora que você for comprar um tecido, porque se ele tiver com muita goma, o ideal é que você mude o tecido, não compre tecido com muita goma, porque ele vai ficar armado. E ele vai lhe dar mais trabalho para você confeccionar a cortina, né? E a gente criando artimanhas para que a gente, que nosso trabalho seja melhor desenvolvido, para que a gente não passe tanto tempo com uma peça só de cortina, não é? Então a gente trabalha para que o tecido, quando você escolhe um tecido que realmente ele tem a queda que a gente gosta, que ele seja nivelado, que não tenha esse problema da trama desnivelada, aí a gente trabalha bem melhor, a gente é bem mais rápido, a gente faz a coisa bem mais bem feita. Quando você escolhe um tecido que ele tá com essas formas que eu falei para vocês, que eu acabei, para querer atender o cliente no prazo, eu acabei comprando esse tecido que eu tinha percebido que ele tinha vindo com uma colinha a mais, eu acabei comprando ele mesmo, né? Com a colinha a mais, por conta de atender o prazo do cliente. Só que hoje, se eu fosse fazer, eu ia chamar o cliente, pedir para mudar o tecido, ia sugerir outro, bem parecido, quase igual, porque tem vários linhos sintéticos que são bem parecidos um com o outro. Mas a gente tem que chamar o cliente para dizer, não, ó, esse tecido aqui veio com problema, vamos trocar porque ele está vindo com problema. Não é? E seria melhor atrasar um pouco o cliente e a gente ser mais rápida e ficar mais perfeita do que realmente acontece. Nesse caso, eu passei mais de 2 dias de trabalho, 3 pessoas, veja, 3 pessoas, 2 dias de trabalho para desmanchar 120 metros não é 120 metros de barra, porque os tecidos não era todo só barra, né? Mas só essa cortina que era baixa, que tinha 6 metros, é 18 metros de linho na frente e 18 de forro atrás. Só essa cortina era 36 metros de bainha para desmanchar, marcar e refazer, né? Alinhavar e refazer. Então por aí vocês já tirem, por conta de quê? Por conta de eu ter insistido em ter comprado um tecido que estava com uma gominha a mais. Porque eu já venho anos trabalhando com esse tecido e eu nunca precisei mais voltar na casa da cliente com a máquina para refazer lá. E por conta dele estar com esse problema, eu tive que voltar e refazer a cortina lá. Aí a gente que já passou por isso, a gente fica falando aqui para que ninguém mais passe por isso. Os fabricantes, quando eles percebem que a gente não comprou, ou quando eles percebem que os tecidos estão voltando, que o lojista manda voltar, se o lojista vê que ninguém compra aquele tecido, ele vai mandar voltar o tecido. Quando eles perceberem isso, que os tecidos estão voltando, eles deixam de fazer dessa forma. A gente que tem que ser exigente, não fazer como eu fiz. Eu errei, eu não devia ter comprado o tecido porque estava com uma gominha um pouco a mais,
Eu devia não ter comprado o tecido, deveria ter realmente chamado o cliente e ter mudado o tecido por outro tecido que estava sem tanta goma, para eu não ter tido nem tanto trabalho, porque para a cortina ter ficado perfeita, eu trabalhei mais 2 dias, eu e mais 2 pessoas, para a cortina ficar linda. E mesmo assim, ela não ficou com o movimento que a gente gosta. Se você me perguntar, a cortina ficou perfeita, eu vou dizer que não ficou do jeito que a gente gosta, porque a gente gosta que fique com aquele movimento, que fique linda, maravilhosa. Então, eu digo tudo isso aqui para que vocês, quando forem também, para vocês não passarem por isso, para que na hora que a gente chegar aqui ver uma marca de tecido de cortina que mudou, que não está trabalhando mais com a qualidade que trabalhava, a gente não querer e voltar, mesmo que a gente vá passar mais tempo, que chamar o cliente, para o cliente ter um dia que ele possa voltar, escolher um novo tecido, isso leva tempo. Mas é melhor porque a gente está prezando pela qualidade do nosso serviço e prezando também porque o distribuidor, o fabricante, ele vai ver que a gente não quer trabalhar com tecido que não tem uma boa qualidade. Então ele vai se esforçar para ele entregar um tecido com qualidade para a gente, porque se a gente ficar trabalhando com o que eles mandam, como diz a história, são os motivos, não só é um motivo, né? Que o ideal é que quando você percebe que um fabricante está enviando tecido sem qualidade, sem a qualidade que tinha antes, a gente não aceitar, a gente trocar de fabricante. Porque se eles forem mandando do jeito que eles acham que tá bom, diminuindo a qualidade do tecido e a gente continuar comprando e se virando nos 30 para conseguir perfeição na nossa cortina, eles vão achar que tá bom. Então eu errei, né? Eu deveria ter devolvido o tecido e não querer aquele tecido mais, não querer aquela marca, porque era pela segunda vez, né? A mesma marca, um tava com defeito de linhas pretas pelo meio, o outro tava com defeito de goma demais no tecido, com a trama desregular. Quando a gente pegar um tecido desse, gente, se a gente quer qualidade no nosso serviço, a gente realmente tem que devolver o tecido. A gente não pode ficar trabalhando com esse tecido. Porque se o fabricante, se a gente trabalha com o que eles mandam pra gente, para eles vai estar ótimo. Porque ele está diminuindo no custo de confeccionar o tecido de repente, é isso, não sei bem se é isso. Mas eles podem estar diminuindo o custo e a gente está usando da mesma forma. A gente tem que procurar ser mais exigente com o que a gente compra realmente. Se o tecido, se a gente costuma comprar de uma marca e a marca começa você percebe a diferença, a gente percebe a diferença. Essa marca é a mesma marca, é a mesma referência e quando você pega no tecido, você percebe que não está igual ao tecido. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar de fabricante. A gente não pode estar aceitando tudo que eles enviam pra gente. Porque ao invés da gente trabalhar 2 dias em uma cortina, a gente vai trabalhar 4 dias numa cortina para que a cortina fique perfeita. E quem está ganhando é eles e a gente perdendo. Então a gente tem que ser realmente exigente, a gente tem que exigir. Quando o tecido chega com esses problemas, a gente não tem que aceitar e fazer assim mesmo, porque a gente tem um prazo para entregar a cortina, não. O cliente esperou algum tempo, ele pode esperar mais um tempo, né? Então a gente tem que devolver o tecido e mudar de marca, até o fabricante começar a perceber que ele não está vendendo, que ele tem que voltar a ser bom como era antes. Não está diminuindo a qualidade do material, e a gente aceitando mesmo assim. Não, eu aconselho vocês, daqui para frente eu vou fazer dessa forma. Na hora que eu comprar um tecido que eu perceber que o tecido não está igual como sempre foi, com a qualidade que eu quero dizer, com a trama do linho perfeita, eu vou devolver. Eu não vou mais trabalhar para que a cortina fique perfeita e com o tecido que não está perfeito, porque o fabricante ele mudou alguma coisa de repente por conta de custo e a gente acaba se prejudicando por isso. Então eu aconselho vocês a sempre que vocês forem comprar um tecido que tiver modificado a trama, que tiver modificado, vocês devolverem o tecido, chama o cliente, troca. Tem imensidões de tipos de linhos, de tipos de tecidos parecidos, de fabricantes diferentes,
que a gente pode mudar sim. A gente vai falar com o cliente, vai atrasar um pouco a nossa entrega por conta de uma coisa que vai ser melhor para o cliente. E melhor para a gente também que trabalha com esses linhos, com esses tecidos de cortinas. Então, para que o fabricante perceba que nós cortineiras, temos bom gosto, que nós prezamos pelo material de qualidade, a gente não pode aceitar o material que eles mandam modificado. A gente tem que devolver. Mesmo que para isso a gente tenha que falar com o nosso cliente para que o cliente mude o tecido escolhido. Aí com isso a gente vai ganhar tanto no nosso tempo como na qualidade, e o fabricante vai ser obrigado a melhorar a qualidade deles. A gente não pode querer trabalhar com cortina de tecido, cortina alto padrão, cortina de tecido sob medida. Não é um produto barato. Nós sabemos aqui, e ele não é barato também, porque o tecido também não é barato. Então, se o tecido não é barato, então a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente não pode aceitar que eles diminuam a qualidade do produto e enviem da mesma forma pelo mesmo preço para a gente. A gente tem que ser exigente. Não, esse tecido, a trama veio mudada, eu não vou aceitar esse tecido. Não quero, vou devolver o tecido. O cliente já escolheu, mas como eu já falei aqui para vocês, nós temos milhões e milhões de coleções, tecidos. O cliente escolheu já essa cor, já escolheu essa trama, mas tem tramas idênticas e a cor igual. Não é difícil você chamar seu cliente e convencer ele que o ideal é que mude, porque esse tecido aqui, eu nunca tive problema com isso, porque esse tecido aqui ele tá diferente do que a gente sempre trabalhou. Não é difícil. E dizer, e abrir o jogo para o cliente, esse material sempre veio com uma qualidade muito boa. Agora o fabricante está diminuindo a qualidade. E se ele errou na mão, que retorne os tecidos para ele fazer com mais perfeição. Que é assim que a gente gosta de trabalhar com tecido de qualidade. Fazer uma cortina com 6, 7, 8, 9 metros, 9 metros de tecido de altura. Como eu vi ontem uma das nossas colegas aí falando, 9 metros de altura. Imagina se esse tecido não for de qualidade, né? O tecido tem que ser de qualidade. Tecido para cortina não pode não ter qualidade. Tem que ter qualidade, porque ele não é barato, né? Uma cortina sob medida alto padrão, ela não é barata. Então, a gente não pode trabalhar com um produto que não tem uma boa qualidade. A gente tem que trabalhar com produto de qualidade. E quando chegar que a gente sempre trabalha, que veio sem qualidade, sem a qualidade que a gente gosta, né? Sem a qualidade que a gente vê, que a gente percebe, a gente tem que devolver para o fabricante. A partir do momento que várias pessoas comecem a devolver para o fabricante, isso eu digo para todas as pessoas que confeccionam cortina, tá, gente? É um conselho, e para a gente ficar forte, a gente precisa ter esse posicionamento de devolver o tecido na hora que chegar o tecido que não for de qualidade, a gente tem que devolver. Porque pode acontecer com qualquer um. E além da qualidade não ficar tão perfeita como você gostaria que ficasse, você trabalha mais 2, 3 dias para entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Sendo que quem tinha que começar, isso é o sistema. A partir do momento que você vai comprar o tecido, você já tem que estar preocupada com a cortina sair perfeita. E para a cortina sair perfeita, o tecido tem que ser perfeito. O tecido tem que ser bom, tem que ter qualidade, porque senão a cortina dificilmente vai sair perfeita. Vai sair da forma que a gente gosta, né? Linda e maravilhosa. Tá, gente? Olha só. Hoje eu vim aqui para falar com vocês foi sobre essa questão de tecido, para a gente ter cuidado, para a gente devolver o tecido, para que eles comecem a ver que a gente gosta de qualidade, a gente não quer trabalhar com tecido sem qualidade. E para que os fabricantes percebam que não é legal tá mandando qualquer coisa para a gente tem que devolver. A gente, como cortineiras,
temos que perceber que o tecido, a gente percebe logo que o tecido não está com tanta qualidade assim e vamos devolver. A partir do momento que o fabricante começa a receber tecido de volta que não tem qualidade, eles vão investir numa boa qualidade de tecido pra gente. Quem ganha é a gente e nossos clientes com isso. Tá certo, gente? Gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que eu fiz, ó, pra dar junto com as cortinas pro meu cliente, né? A Toque de Classe, nosso ateliê aqui completou 10 anos, né? E aí eu fiz isso, eu aprendi isso aqui da minha amiga Silene, que eu vi ela fazendo. Isso aqui é porque eu ia fazer o cartão, um cartãozinho. Aí como eu vi isso aqui de Silene, aí eu resolvi plotar o cartão que eu ia fazer aqui. Aqui tá falando o quê? Limpeza e conservação das cortinas, né? Orientando o cliente. Aqui tem água de cheiro. Para tecido, né? Tô aprendendo muito com você, estudando muito sobre tecido. Obrigada, Norminha, é um prazer. Obrigada, Derinaldo. Acompanho sempre o seu trabalho. Muito bem, Derinaldo, obrigada. Então, aí eu peguei a ideia da Silene, que é uma cortineira maravilhosa de Santa Catarina. E porque eu ia fazer o cartãozinho, né, gente? Eu ia fazer esse cartão, limpeza e conservação da cortina, né? Aí como eu vi ela fazendo isso, aí eu digo, não, então não vou fazer o cartão. Eu vou fazer o que eu quero de informação no frasquinho, que a Toque de Classe agora está completando 10 anos. E vou colocar a água de cheiro aqui para as cortinas, para tecido, né? E vou dar ao cliente. Eu mandei fazer essa fitinha, Toque de Classe 10 anos, coloquei aqui, mandei fazer esse adesivo aqui com orientações para cuidar da sua cortina. Tem eu aqui, bonitinha, pequenininha, parece comigo. E aí teve alguém que me perguntou, Sulis, foi você mesmo que fez o cheiro, né? Não, o cheiro não fui eu que fiz. Eu comprei essa água aqui, Marruá. Adoro o cheiro dela. O cheiro aqui da minha loja também é esse cheiro. O cheiro da loja é esse cheiro. É outro produto, né? Não é o de tecido, é diferente. Água perfumada para roupas. Água perfumada para roupas. E aí, com esse daqui, eu coloco aqui dentro. E dou para o meu cliente, para as cortinas do meu cliente. Tá? É isso aí, gente. Eu amei. Os meus clientes têm amado também. É isso aí, gente. Por hoje é só. Tá? Se tiverem algum tema para a próxima semana, pode enviar algum tema. Norminha, se você quiser que eu fale de algum tema, você envia aqui no inbox. Dessa cortina que eu tô falando para vocês, eu vou deixar uma foto dela aqui. Tá bom, gente? Por hoje é só. Toda quinta-feira eu falo também sobre cortinas. Até quinta-feira, dia de quinta-feira é às 19h47, tá, gente? Um beijo, até quinta-feira às 19h47, tá? Encontro vocês lá. Tchau, tchau.